Desde que me lembro, sempre soube que não era como minha irmã gêmea, Lily. Ela era a filha perfeita. Aquela que sempre se destacava sem esforço. Aquela que parecia projetada para atender às altas expectativas dos nossos pais. Entretanto, eu era a sombra do seu sucesso. Aquele que parecia estar sempre a lutar para recuperar o atraso. Tentando encontrar o meu próprio lugar numa família que parecia ter tudo tão claro e definido para mim. Meus pais, Dr. Thomas Bennett e Ellen Bennett, eram o epítome do que se espera de uma família respeitável e bem-sucedida. Meu pai era um renomado professor universitário, conhecido por seu caráter severo, mente brilhante e foco inabalável em sua carreira acadêmica. Em todas as reuniões familiares, suas realizações eram o tema central da conversa. Ninguém poderia negar que ele tinha um padrão muito elevado, não só para si mesmo, mas também para nós, suas filhas. Minha mãe, por outro lado, era a dona de casa perfeita, dedicada a manter a imagem impecável da família, o seu trabalho. Embora menos visível, era igualmente exigente, tinha que ter sempre boa aparência, ser simpático e estar disponível para todos. O trabalho da mamãe e do papai era invisível para o mundo. Mas em casa eles eram o centro de tudo. Esperava-se que Lily e eu seguíssemos seus passos, nos tornássemos pessoas de sucesso, reconhecidas pela sociedade, que nos destacássemos em tudo que fazíamos. Minha irmã se adaptou perfeitamente a essa visão. Ele estava estudando administração de empresas e tudo parecia funcionar sem esforço para ele. Entretanto, senti que tudo o que fiz não foi suficiente. Ninguém mencionou o quanto estavam orgulhosos de mim. Eles só conversaram sobre Lily e como suas notas eram perfeitas. Como ela estava sempre preparada para atender qualquer expectativa. Eu, por exemplo, estava lutando para não desmoronar sob a pressão de ser bom o suficiente. O que mais me machucou não foi apenas a comparação constante com Lily, mas a falta de aceitação de quem eu realmente era. Desde pequeno sempre tive a estranha sensação de que não me enquadrava na visão dos meus pais. Era como se eu estivesse sob um microscópio constante. Meu pai sempre dizia com orgulho o quanto admirava as conquistas de Lily. Lily está destinada a grandes coisas. Ele costumava dizer, como se não importasse que meus esforços também contassem. Minha mãe, por sua vez, insistiu que eu deveria seguir o exemplo de Lily. Ser tão eficiente, tão brilhante, tão perfeita. Queria deixá-los orgulhosos de mim. Mas não sabia como fazê-lo. Porque não conseguia corresponder às suas expectativas. O que eu realmente senti foi um vazio profundo. Muitas vezes me vi perdido, preso entre o que queria fazer e o que se esperava de mim. Meus desejos pessoais pareciam pequenos e irrelevantes comparados à magnitude dos sonhos que meus pais tinham para mim. Ela queria ser uma artista. Alguém que pudesse expressar sua criatividade através da pintura, da música ou mesmo da escrita. Mas essas opções nunca foram consideradas sérias, úteis ou apropriadas. A arte não é uma carreira. Disse minha mãe. O sucesso está na prática. Naquilo que você pode usar para garantir o seu futuro. Disse meu pai. Embora eu sempre tenha tentado me encaixar nesse molde. Fazer tudo o que meus pais esperavam de mim. Havia algo dentro de mim que me dizia que eu precisava me libertar. Que precisava encontrar uma maneira de viver por mim mesma. Foi na adolescência que comecei a questionar mais abertamente o molde que havia sido desenhado para mim. Cansei de me vestir do jeito que eles queriam. Seguir suas regras e fazer tudo o que podia para ser a filha que eles queriam. Sentir-me preso tornou-se uma pressão insuportável. Algo que drenava minha energia emocional. Minha pequena forma de rebelião estava nas minhas escolhas de roupas. Comecei a usar maquiagem, algo que nunca tinha feito antes. Mas de forma ousada, com delineador grosso, algo que meus pais não aprovariam. Comecei a escolher looks mais inusitados. Roupas que expressassem minha vontade de ser diferente. Para eles, essas mudanças foram vistas como um sinal de rebeldia. Mas para mim representaram um pequeno passo em direção à minha própria identidade. Em direção a ser alguém diferente do que eles esperavam. Minha mãe nunca entendeu essas escolhas. Em todos os jantares de família, ela me olhava com desaprovação e meu pai simplesmente ficava em silêncio. Sem saber o que dizer. Cada olhar que eles me lançavam parecia um lembrete de que eu nunca corresponderia às suas expectativas. As tensões aumentaram. Eu senti como se estivesse à beira de um colapso emocional. Minha vida havia parado de fazer sentido. Ou pelo menos não tinha o significado que meus pais achavam que deveria ter. Meus momentos de tristeza foram ignorados ou minimizados. A única vez que recebi algo parecido com elogios foi quando consegui tirar boas notas na escola. Mas mesmo assim eu sabia que era apenas porque estava seguindo a fórmula que me ensinaram: estudar. Estudar, estudar, e todo o resto viria depois. O sucesso, aos seus olhos, era o único caminho para a aceitação. Minha vida deu uma reviravolta no dia em que conheci Zen. Eu estava na biblioteca da universidade, lutando para terminar uma tarefa. Quando o vi, ele era diferente de qualquer pessoa que ela já conhecera antes. Era um carpinteiro de cerca de 30 anos. Com um ar despreocupado mas sereno.
Enquanto ele falava sobre seu trabalho, sobre como via a vida, algo surgiu em minha mente. Isen vivia de uma maneira completamente diferente da minha. Não fui pego no turbilhão de expectativas sociais ou acadêmicas. Sua vida não precisava se enquadrar em moldes pré-definidos e ele falava com paixão sobre seus projetos. Sobre o que gostava de fazer. Ele vivia em seus próprios termos, sem prestar contas a ninguém. E isso me fascinou. Com Isen, senti pela primeira vez que poderia ser eu mesmo. Não tive que corresponder a nenhuma expectativa. Não tive que esconder meus desejos ou pensamentos. Passávamos horas conversando sobre qualquer coisa, seus sonhos, meus medos, o que queríamos da vida. Aos poucos comecei a sentir que havia encontrado alguém que via o mundo da mesma forma que eu. Alguém que não precisava do reconhecimento de ninguém para se sentir realizado. Com o tempo, meu relacionamento com Isen se aprofundou. Ele me mostrou que havia outra forma de viver. Que nem tudo girava em torno do sucesso acadêmico ou social e que era possível ser feliz sem ter que atender às expectativas dos outros. E foi aí que percebi algo crucial: precisava tomar uma decisão. Continuar vivendo sob as sombras das expectativas dos meus pais ou libertar-me e criar uma vida onde eu possa ser fiel a mim mesmo. Devo seguir o caminho que me traçaram ou devo arriscar tomar as rédeas da minha vida e procurar a minha própria felicidade? Esse foi o dilema que mudou minha vida para sempre. A luta interna na minha cabeça começou a se tornar um turbilhão de pensamentos e emoções. Cada vez que olhava para Isen, via em seus olhos uma liberdade que nunca havia experimentado. Uma liberdade que parecia reservada apenas para aqueles que podiam viver sem a pressão constante de atender às expectativas dos outros. Mas, ao mesmo tempo, senti o peso da responsabilidade. A culpa de não seguir o caminho que os meus pais traçaram para mim. A tensão entre esses dois mundos estava-me destruindo por dentro. Isen me fez sentir vivo. Me fez sentir que minha existência não precisava ser um conjunto de sacrifícios e esforços para cumprir um ideal estrangeiro. Isso me desafiou a questionar tudo o que eu achava que sabia sobre o que significava ter sucesso. Porque você acha que sua felicidade está ligada a atender o que os outros esperam de você? Ele me perguntou em nossas longas conversas. Essas palavras ficaram gravadas em minha mente, fazendo-me ver a verdade que vinha evitando. Minha vida não era minha. Minha vida estava sendo vivida com base nas expectativas da minha família, dos meus pais. E eu não sabia como quebrar esse ciclo. A cada passo que dava, a rebelião crescia. Eu não podia mais ignorar o que estava acontecendo dentro de mim. No início, minhas mudanças foram pequenas: usar mais maquiagem, escolher roupas que melhor me representassem, usar cores mais vivas, aquelas que meus pais desaprovavam. Mas a cada mudança, sentia uma pequena trégua, uma sensação de liberdade que nunca tinha experimentado antes. Já não me importava tanto se minha mãe franzisse a testa ou se meu pai me olhasse com desaprovação. O que mais me aterrorizou foi a ideia de continuar vivendo como uma marionete nas mãos das expectativas dos outros, sem nunca ter tido a oportunidade de ser quem eu realmente era. O ponto de ruptura ocorreu certa tarde. Enquanto eu estava sozinho em meu quarto, olhando o meu reflexo no espelho, olhei para mim mesmo com atenção, notando cada pequeno detalhe sobre mim que vinha ignorando há anos. Meu cabelo, meu rosto, meu corpo, tudo isso fazia parte da pessoa que eu era, mas que nunca tive a oportunidade de mostrar com orgulho. Por que eu me reprimi tanto? Porque deixei que as expectativas das outras pessoas definissem cada parte da minha vida. Eu não poderia continuar com aquele peso. Não poderia continuar sendo uma sombra. A rebelião pessoal não foi apenas uma questão de mudar a maneira como me vestia ou a maquiagem que usava, mas um processo interno profundo. Comecei a questionar as decisões que tomei na minha vida. E o mais doloroso foi perceber que muitas delas não tinham sido minhas. Meus estudos, minha carreira, até meus hobbies, tudo foi uma resposta ao que meus pais esperavam. Era como se eu tivesse vivido um roteiro escrito por eles, com meus próprios desejos e sonhos guardados em um canto esquecido da minha alma. Eu decidi que tinha que mudar isso. A primeira decisão que tomei foi conversar com meus pais. Tive de encarar a verdade. Embora estivesse aterrorizado com a reação que poderia receber, especialmente do meu pai, ele era um homem de princípios rígidos, sempre tão focado na carreira e no sucesso. Minha mãe, embora mais branda em sua abordagem, também compartilhava dos ideais dele. Ela sabia que qualquer coisa que dissesse poderia decepcioná-los, mas também sabia que precisava fazê-los encarar a realidade de que ela não era mais a filha que eles queriam que ela fosse. Eu não poderia mais viver para eles. Naquele dia, criei coragem e fui até a casa dele. Eu estava determinado a dizer-lhes que não iria mais seguir o plano deles. Que minha vida não seria definida pelas expectativas deles. A casa, como sempre, estava silenciosa. Meus pais estavam ocupados, como sempre, com suas atividades diárias. Quando entrei na sala, o ar parecia mais pesado do que nunca. Meu coração batia forte no peito. Mas eu não podia me dar ao luxo de dar um passo para trás. Já era hora. Mãe, pai, preciso falar com vocês.
Comecei. Minha voz quebrada, mas firme. Eles olharam para cima, surpresos com a seriedade em meu tom. Sentei-me em frente a eles e, antes que pudesse dar um passo para trás, deixei as palavras saírem da minha boca. Eu contei tudo a eles. Expliquei-lhes como estava lutando para ser o que eles queriam. Como estava exausto de corresponder às suas expectativas. Contei a eles sobre Izen. Sobre o que ele representava para mim. Como ele me fez sentir livre. Como me ajudou a me encontrar. O silêncio tomou conta da sala. Minha mãe foi a primeira a falar e sua voz trêmula refletia a confusão e a angústia que ela sentia. Então você vai desistir de tudo por um homem que você realmente não conhece, ele disse. Quase implorando. Nós lhe demos tudo o que precisamos para sermos felizes. Você não vê o que estamos fazendo por você. Meu pai, por sua vez, estava mais quieto, mas seu olhar frio me perfurou. Sua decepção era palpável. Nunca pedimos que você nos agradecesse. Mas o que esperávamos de você era algo diferente. Este homem não é certo para você. Mia, você não entende as consequências de suas decisões. Disse ele, e suas palavras me cortaram como uma faca. As palavras dos meus pais desmoronaram ao meu redor. Mas não parei. Minha decisão foi tomada. Ele não poderia continuar vivendo para agradá-los. Eu não poderia continuar sendo uma filha que não era eu mesma só para me encaixar no molde que criaram para mim. Sinto muito, eu disse a eles com firmeza. Eu tomei minha decisão. Estou escolhendo minha própria felicidade. E essa felicidade está com Izen. A reação dos meus pais foi dolorosa. Vi medo, tristeza e decepção em seus olhos. Mas algo em mim parecia mais forte do que nunca. Naquela noite, ao sair da casa dos meus pais, senti uma mistura de dor e alívio. Eu sabia que tinha feito a coisa certa. Não só para mim, mas também para o meu futuro. Nos dias que se seguiram, a realidade da minha escolha começou a se instalar. Meus pais se mudaram para mais longe. Com um silêncio ensurdecedor. No entanto, algo dentro de mim estava começando a sarar. Eu tinha começado a viver para mim mesmo. Não para eles. Tinha dado o primeiro passo rumo à minha verdadeira identidade. Rumo a uma vida que não dependesse das expectativas dos outros. Com Izen ao meu lado, senti todo o peso que carreguei durante anos começando a se dissipar. Mesmo sabendo que o caminho a seguir seria difícil. Mas, pela primeira vez, senti que estava tomando as rédeas do meu destino e não iria desistir. Depois daquela conversa comovente com meus pais, um sentimento estranho tomou conta de mim. Embora sentisse que tinha dado um passo importante, também sabia que este novo caminho não seria fácil. O peso da decisão que tomei foi esmagador e o silêncio dos meus pais pesava como um fardo sobre os meus ombros. Porém, pensando em Izen, no calor de seu sorriso e em seu apoio incondicional, algo dentro de mim se consolou. Ele foi a razão pela qual dei esse passo. Pela qual ousei desafiar tudo o que conhecia e amava. Izen representou uma vida diferente para mim. Uma vida na qual eu poderia ser autêntico e livre. Alguns dias se passaram desde aquela conversa tensa. Mas a lembrança de seu rosto cheio de preocupação e tristeza continuou a assombrar minha mente. Perguntei-me se tinha tomado a decisão certa. Se estava realmente preparado para enfrentar as consequências. Porém, Izen nunca deixou de estar ao meu lado, oferecendo-me seu apoio sem reservas. Havia algo nele que me deu força. Uma confiança tranquila que me garantiu que não estava sozinho nesta jornada. Foi numa tarde, enquanto caminhávamos pelo parque, que Izen fez algo que eu nunca teria esperado. Olhei para ele, como se buscasse alguma resposta em seus olhos. E foi então que, com uma suavidade incomum, ele me olhou diretamente nos olhos e disse: Mia, sei que este não é um caminho fácil para você. Mas acredito em você, acredito em nós, e acredito que juntos podemos ter um futuro muito mais livre do que você imaginou. Essas palavras ressoaram em minha mente como um eco que não desaparecia. Izen não apenas me apoiou, mas também viu um futuro juntos. Um futuro que eu nunca havia considerado antes. Que me desafiava a quebrar todos os moldes que meus pais me impuseram. Foi como uma revelação. O futuro que ele me propôs não era apenas um futuro em que ele e eu estivéssemos juntos. Mas um futuro em que ambos tivéssemos a liberdade de ser quem realmente éramos. Sem o peso das expectativas alheias. Alguns dias depois, enquanto estávamos sentados em um café tranquilo perto da universidade, Izen pegou minhas mãos, seus dedos entrelaçados com os meus de uma forma calorosa e firme. Mia, eu sei que isso parece loucura. Ele começou. Mas quero que você saiba uma coisa muito importante. Vejo um futuro para nós. Um futuro onde ambos podemos ser completamente livres. Onde não temos que viver para agradar ninguém. Ou seguir um caminho pré-definido. Quero construir essa vida com você. Porque sei que podemos ser felizes. Apenas se decidirmos ser fiéis a nós mesmos. Quero que você seja você mesma. Sem ter que colocar uma máscara para se encaixar. Meus olhos se encheram de lágrimas e, por um momento, não soube como responder. Senti um misto de emoções, alívio, medo, esperança e profunda gratidão. Nunca antes alguém tinha falado comigo dessa maneira.
Alguém que não apenas aceitasse minhas falhas e meus medos, mas os visse como parte integrante do que me tornou quem eu sou. Izem me ofereceu algo que nunca imaginei, a oportunidade de viver sem medo de ser julgado. A liberdade de ser eu mesmo, sem ter que ajustar meus desejos ao que os outros esperavam de mim. É tão difícil, eu finalmente disse, minha voz embargada de emoção. Toda a minha vida vivi tentando corresponder às expectativas dos meus pais. E agora você me diz que há um futuro para mim. Onde não preciso me preocupar com o que as outras pessoas pensam. É difícil de acreditar. Izem olhou para mim com ternura e compreensão. Eu sei, Mia, não estou pedindo que você tome essa decisão agora. Quero que você pense sobre isso. Que sinta isso. Mas eu sei que temos a capacidade de criar algo real. Algo que é só nosso. Você não precisa seguir o caminho que foi traçado para você. Você pode fazer o que te faz feliz. Essas palavras, tão simples e tão poderosas, mudaram algo em mim. Percebi que estava pronto para dar o próximo passo. Eu estava pronto para deixar para trás a vida que meus pais queriam para mim e abraçar aquela que eu queria. Eu estava pronto para dizer adeus à sombra de Lily, às expectativas impossíveis, e começar a construir uma vida própria. Uma vida na qual eu estivesse no controle. E esse controle, essa liberdade, eu só poderia ter se estivesse disposto a trilhar esse novo caminho com Izem ao meu lado. No dia seguinte, quando nos encontramos no nosso lugar preferido, a cafeteria do parque, foi lá que ele me fez a proposta que mudaria tudo. Minha. Quero passar a vida com você. Não como forma de fugir do que vivemos, mas como forma de criar algo melhor. Quero que você seja a mulher que sempre quis ser. Sem pressão. Quer casar comigo? Meus olhos se arregalaram e, por um momento, o mundo pareceu parar. Eu não sabia se estava pronto para tudo o que isso significava. Mas algo dentro de mim me dizia que essa era a única resposta possível. Eu queria estar com ele. Eu queria ser livre. Queria viver para mim mesmo, sem as correntes do passado. E se Izem era o parceiro com quem eu poderia partilhar essa vida? Então a minha resposta era clara. Sim, Izem, sim, quero ser livre com você. Quero viver uma vida onde possa ser eu mesmo. Não importa o que as outras pessoas pensem. Quero fazer parte de um futuro que é só nosso. A proposta de Izem não foi apenas uma proposta de casamento, mas um convite para um futuro completamente diferente, cheio de possibilidades e liberdade. Juntos, estávamos prontos para construir algo novo. Algo que não dependesse das expectativas de ninguém, mas dos nossos próprios sonhos e desejos. A partir daquele momento, eu sabia que minha vida não seria definida pelo que os outros pensavam. Minha vida seria minha e eu teria o poder de escolher o que realmente queria. No dia em que contei aos meus pais que estava noiva de Izem, o peso daquela revelação me esmagou. Eu havia planejado isso há dias. Me preparei mentalmente para cada palavra que tinha a dizer a eles. Mas nada poderia ter-me preparado para a reação que receberia. No fundo, eu sabia que meus pais nunca aceitariam Izem. Ele não era o tipo de homem que imaginavam para a filha. Eu não tinha o nível acadêmico que eles esperavam. Não pertencia ao seu círculo social. Nem sequer tinha a aparência de fazer parte do mundo em que me criaram. E isso me aterrorizou. Houve dias em que duvidei. Em que tive vontade de recuar. Em que o medo da rejeição me fez questionar se estava tomando a decisão certa. Mas o Izem sempre esteve lá. Me apoiando. Me dando força. O que estamos construindo é real. Mia, ele me disse. E não podemos deixar que o medo nos detenha. Eles têm a visão deles sobre como sua vida deveria ser. Mas você tem a oportunidade de vivê-la do seu jeito. Naquele dia, quando finalmente tomei a decisão de confrontar meus pais, o ar na casa parecia denso. Carregado de tensão. Minhas mãos tremiam enquanto segurava o telefone e dizia que queria falar com eles. Apenas dizer essas palavras me fez sentir vulnerável. Como se tudo que construí dentro de mim estivesse prestes a desmoronar. Eu não sabia como eles reagiriam. Mas sabia que não poderia continuar vivendo com aquela mentira. Eu não poderia continuar sendo quem eu era apenas para me encaixar no molde que eles criaram para mim. Quando cheguei na casa dos meus pais, o clima era tenso. Minha mãe estava na cozinha preparando o jantar como sempre. E meu pai estava no escritório, cercado de papéis e livros. Ambos pareciam tão absortos em seus próprios mundos que nem notaram minha presença. Aproximei-me deles, meu coração batendo forte no peito. Minha mãe ergueu os olhos quando entrei na cozinha e, com um sorriso que não alcançava seus olhos, disse: Mia, o que há de errado? Você está mais séria do que de costume. Engoli em seco e, com a voz trêmula, disse: Mãe, pai, tenho uma coisa importante para contar a vocês. Minha mãe franziu a testa e meu pai ergueu os olhos dos papéis. Ambos olharam para mim, suas expressões mudando ligeiramente. Eles sabiam que algo estava prestes a mudar. Mas não podiam prever o que estava por vir. O que há de errado? Filha, papai perguntou, sua voz profunda e séria. Seu tom era calmo,
Mas havia uma frieza por trás de suas palavras que me fez sentir como se estivesse sendo julgado por cada decisão que tomei. Mãe, pai, estou noiva de Isen. Eu deixei escapar as palavras saindo apressadas. Eu quero me casar com ele. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Minha mãe, que sempre manteve a calma, deixou cair a colher que segurava. Seus olhos se arregalaram em descrença. Papai não disse nada, mas seu rosto ficou sério. Muito mais sério do que eu já tinha visto. Eu senti como se tudo que eu tinha feito na minha vida até aquele momento estivesse sendo questionado. Como se meu amor por Isen fosse algo que precisasse ser justificado. Algo que precisasse ser defendido. Isen, minha mãe perguntou. Seu tom cheio de surpresa. Aquele homem que não tem formação universitária. Que não pertence ao nosso círculo. Essa é a pessoa com quem você quer passar o resto da vida. Meu pai não disse nada. Mas seu olhar me perfurou como uma espada. A desaprovação era palpável no ar. Mia, já conversamos sobre isso antes. Sabemos o que queremos para você. O que é melhor para você. Disse ele, e pude ver a tristeza em seus olhos. Este homem não se enquadra na nossa visão para você. Ele não se enquadra na vida que preparamos para você. Foi como se uma parte de mim tivesse quebrado. Como se meus piores medos estivessem se tornando realidade naquele exato momento. Meus pais não estavam apenas rejeitando Isen. Eles estavam rejeitando minha felicidade. Eles diziam, em seus silêncios e palavras, que minha escolha não valia nada. Que meu amor não bastava. Que meu futuro só teria valor se estivesse alinhado com suas expectativas. Mas eu o amo, pai, mãe, eu disse a eles com a voz quebrada. Meu coração batendo forte no peito. Ele me faz feliz de uma maneira que nunca senti antes. Não posso viver a vida que vocês planejaram para mim. Não posso continuar tentando ser alguém que não sou. Você não vê isso. Minha mãe, com lágrimas nos olhos, se aproximou de mim e me abraçou. Mas o abraço dela foi triste. Cheio de desespero. Mia, por favor, não faça isso. Pense em tudo o que fizemos por você. Tudo o que sacrificamos para garantir que você tenha o melhor. Porque você não consegue ver o que é bom para você. Foi um golpe direto na alma. Meus olhos se encheram de lágrimas e senti como se meu mundo inteiro estivesse desmoronando. Por um momento, tudo o que ele construiu com Isen parecia pequeno e vulnerável à pressão das suas expectativas. Mas, por algum motivo, algo dentro de mim permaneceu firme. Meu amor por Isen era real. E o que encontrei com ele foi a liberdade que tanto desejava. Não posso continuar vivendo assim. Eu disse, com a voz mais firme que consegui reunir. Não consigo mais corresponder às expectativas que me foram impostas. Estou escolhendo minha própria felicidade e meu futuro está com ele. Papai não disse nada, mas seu rosto endureceu. Então, se você decidir continuar com ele, saberá que não terá mais volta. Não poderá contar conosco. Essas palavras foram como uma condenação. Estava deixando para trás minha família. A quem tanto amava, mas a quem não conseguia mais agradar. Naquele momento, percebi que não se tratava apenas de uma escolha entre Isen e meus pais. Foi a escolha entre seguir o caminho que eles traçaram para mim ou assumir o controle da minha própria vida. E pela primeira vez, eu estava pronto para trilhar meu próprio caminho. Mesmo que isso significasse deixar para trás tudo o que conhecia. A decisão estava tomada, mas a dor era imensa. Ao sair de casa, senti um misto de libertação e desespero. Eu sabia que não haveria volta. Mas também sabia que, em última análise, minha vida seria minha. E essa era a única coisa que importava. Os dias que se seguiram a esse confronto foram alguns dos mais difíceis que já vivi. Quando tomei a decisão de escolher meu próprio caminho, o ar ficou pesado com a ausência dos meus pais, que se distanciaram completamente. Eu havia quebrado tudo o que eles sonharam para mim e não tinha certeza se algum dia me perdoariam. Mas, no fundo, eu sabia que tinha feito a coisa certa. Eu havia escolhido minha própria felicidade e isso valia mais do que qualquer aprovação. Isen e eu seguimos em frente com nossas vidas. Não foi fácil. Embora ele tenha me oferecido seu amor e apoio incondicional, a incerteza sempre esteve presente. Não tínhamos muito. Morávamos em um pequeno apartamento na periferia da cidade. Mas para mim era tudo que eu precisava. Cada canto daquela casa estava cheio de nós. Dos nossos sonhos e da liberdade que decidimos abraçar juntos. O mundo era nosso e, embora não fôssemos ricos nem luxuosos, a satisfação de saber que vivíamos de acordo com os nossos próprios desejos era inestimável. O negócio de carpintaria de Isen começou a prosperar. À medida que ele se aprofundava em projetos maiores, eu também me envolvia, auxiliando-o na parte administrativa. Embora inicialmente não fosse minha intenção, percebi que adorei o trabalho. Foi uma forma de contribuir para nossas vidas, de tornar nosso futuro juntos mais forte. Comecei a trabalhar como coordenador, gerenciando pedidos, comunicação com clientes e aspectos logísticos. A sensação de fazer parte de algo que estávamos construindo juntos me deu uma paz indescritível. Porém, a alegria da nossa nova vida foi ofuscada pela ausência constante dos meus pais.
Eu sabia que estava tudo bem. Que tinha tomado a decisão que tinha que tomar. Mas o vazio que eles deixaram era sentido em cada canto. Não pude deixar de pensar neles. Em como a sua desaprovação marcou a minha vida durante tantos anos. Houve momentos em que me perguntei se algum dia eles voltariam. Se algum dia estariam dispostos a me aceitar como eu era. A me aceitar como alguém que escolheu viver para si mesma. Um dia, enquanto trabalhávamos em um novo projeto, recebi uma ligação que mudou tudo. Foi da minha mãe. Sua voz tremeu e pude sentir a exaustão e o desespero em suas palavras. Precisamos conversar. Algo aconteceu. Preciso que você nos ajude. Disse ele, quase implorando. O nó no meu estômago cresceu instantaneamente. Eu não sabia o que pensar. O que sentir. Já fazia tanto tempo que não falava com eles. Que simplesmente ouvir a voz deles me encheu de uma mistura de emoções. Eu não estava preparado para o que estava por vir. Mas também não podia ignorá-los. O que aconteceu com eles? Porque eles estavam me ligando agora. Depois de tudo o que aconteceu entre nós. Decidi ir vê-los, embora o medo e a incerteza me preenchessem completamente. Izzy me apoiou, como sempre, mas me disse para estar preparado para tudo. Não importa o que você esteja passando. Lembre-se de que estou aqui. Mia, você não está sozinha. Ela me disse, dando-me a força necessária para dar o próximo passo. Quando cheguei na casa dos meus pais, encontrei uma cena que não esperava. A casa estava um caos. Meus pais, que sempre foram o exemplo de controle e ordem, estavam quebrados. Minha mãe, com os olhos vermelhos de tanto chorar, olhou para mim com evidente dor. Meu pai, geralmente tão rígido, estava sentado no sofá, o rosto marcado pela preocupação. Algo sério deve ter acontecido. Mia, sinto muito. Minha mãe começou, entre soluços. Eu nunca quis que chegasse a esse ponto. Mas precisamos da sua ajuda. Seu rosto parecia envelhecido, marcado pelo tempo e pelas dificuldades. Eu não a reconheci. Havia algo diferente nela, algo vulnerável que ela nunca havia demonstrado antes. O que aconteceu? Eu perguntei, minha voz tremendo de medo. Meu pai ergueu os olhos e, pela primeira vez, vi uma mistura de arrependimento e desespero em seus olhos. Estamos passando por dificuldades. Mia, um escândalo atingiu a mim e a sua mãe na universidade. Minha carreira está em perigo. E Lily e seu marido nos viraram as costas. Nos sentimos completamente isolados. O golpe foi como um balde de água fria. Eu não conseguia acreditar no que estava ouvindo. Meus pais, aqueles pilares inquebráveis em quem sempre confiei, agora me pediam ajuda. Os mesmos que me rejeitaram quando escolhi Zen. A ironia da situação não passou despercebida. Eles, que sempre foram os fortes, procuravam agora refúgio na filha que desprezavam. Vi o desespero deles. Mas também vi outra coisa, eles precisavam de ajuda e eu era o único que poderia ajudá-los. Por um momento, a dúvida tomou conta de mim. Devo perdoá-los por tudo que fizeram comigo. Deveria abandonar meus próprios princípios e voltar a fazer parte do mundo dele. O mundo que sempre quis deixar para trás. A dor e a traição ainda estavam frescas em meu coração. Mas, ao mesmo tempo, eu as via ali, vulneráveis e necessitadas. Olhei para meus pais e, por um momento, senti uma onda de compaixão. Foi difícil, mas naquele momento algo dentro de mim decidiu que não poderia deixá-los no escuro. Não poderia ser tão cruel. Não posso desfazer tudo o que aconteceu entre nós. Mas farei o que puder para ajudá-lo. Eu disse, minhas palavras cheias de tristeza. Mas também de determinação. O que aconteceu a seguir foi um processo doloroso. Ajudei meus pais a lidar com as consequências do escândalo. Mas não foi fácil. Eu sabia que havia tomado uma decisão que mudaria nosso relacionamento para sempre. A distância entre nós era agora maior do que nunca. Mas também entendi algo fundamental. Havia encontrado um equilíbrio entre o amor pelos meus pais e o respeito pela vida que construí com Izzy. Depois daquele encontro, senti que, embora os laços com a minha família tivessem sido rompidos, eu havia conseguido algo importante. Eu não precisava mais escolher entre minha felicidade e minha família. Aprendi a viver para mim mesmo e isso era algo que ninguém poderia tirar de mim. Embora eu não soubesse o que o futuro reservava aos meus pais. No meu coração, senti que tinha seguido o caminho certo. Eu estava construindo minha própria vida e isso era o que mais importava. Izzy e eu continuamos em frente. A vida com ele, cheia de altos e baixos, me deu a paz que sempre busquei. Com o tempo, começamos a construir uma família própria, cheia de amor e sonhos. Mas sempre soube que o mais importante era que, no final, tinha escolhido viver a minha vida de acordo com os meus desejos. Independentemente do que os outros pensassem. E essa decisão, embora difícil, foi a que me deu a liberdade que sempre sonhei.